Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas muito obrigado por estar aqui. É, Essa videoaula, então, é para fazer um resumo de um conteúdo que a gente já estudou em outras videoaulas, ou que foi divulgado também de videoaulas de outros professores, envolvendo conteúdo de múltiplos. Então, para revisar, a gente precisa levar em consideração, então, alguns números que são especiais. Então, no caso aqui, como que a gente determina se o número é múltiplo de 2? A gente precisa conhecer alguma característica para poder afirmar que esse número é múltiplo de 2. Eu tenho que saber o seguinte: a característica para os números serem múltiplos de 2, eles têm que ser pares. A característica principal aqui para o número ser múltiplo de 2 é ser um número par. Além de compor qualquer outro número de 2 em 2, organizando uma soma de 2 em 2, eu posso lembrar que quando os números são pares, o algarismo da unidade, o último algarismo que aparece da esquerda para a direita, o que aparece mais à direita, ele vai ser um algarismo par, 0, 2, 4, 6 ou 8. Continuando. Uma característica, então, para os números serem múltiplos de 3. São números que podem ser compostos por somas de 3 em 3. Então, por exemplo, quando a gente lembra da tabuada 3 vezes 0, 0, vamos partir do zero. 0 mais 3 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 3 dá 9. Eu estou somando de 3 em 3 e eu estou ainda, quando eu coloco o resultado, eu estou observando que esses números são múltiplos de 3. Então, ó, só para confirmar. Quando 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, e assim continua. Eu vou colocar mais exemplos envolvendo os múltiplos do 3 daqui a pouco, tá? Envolvendo a tabuada. E o resultado, quando a gente observa o resultado, os números que a gente está olhando serem múltiplos de 3, os algarismos que a gente utiliza para escrever esses números, se a gente somar esses algarismos, o resultado também é sempre um múltiplo de 3. É uma característica. Eu vou explicar isso melhor nos próximos exemplos. Agora, aqui. Essa regrinha é um pouquinho mais difícil de lembrar. Então, para os números serem múltiplos de 4, eu tenho que considerar os dois últimos algarismos, o da dezena e o da unidade. Eu olho para esses dois últimos algarismos. Se eles estiverem nessa sequência aqui, eu posso afirmar que esse número ele é um múltiplo de 4. Se o número que eu estiver observando for com final 00, eu sei que ele é um múltiplo de 4. Final 04 ou apenas 4, ele é um múltiplo de 4. Final 8 ou 08, esse número é um múltiplo de 4. Então, nessa sequência, eu acabei contando de 4 em 4, aumentando de 4 em 4 números. 8 mais 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 e 96. Então, esses números com dois algarismos de dezena e unidade, se eu reparar em qualquer outro número que tenha mais de dois algarismos, de novo, com final 00, 04 ou até 96, eu sei que esse número é um número múltiplo de 4. Além de eu pensar nessa ideia de compor o número somando de 4 em 4, tá bom? Seguindo essa lógica, eu coloquei então 3 exemplos aqui. Repara nessa ideia. Sem ter que fazer uma divisão ou uma multiplicação, eu sei que o número 100 é um número múltiplo de 4. O final dele é 00. O número 104 tem 3 algarismos. Eu olho só para o algarismo da dezena e da unidade. Se ele tem final 04, eu sei que ele é um número múltiplo de 4, sem ter que fazer uma multiplicação ou divisão. Porque aqui, ó, o final dezena e unidade 04 garante que esse número é um número múltiplo de 4. O mesmo serve para o 108, final 08, olhando aqui para a dezena e para a unidade, ó. Se o final dele, os dois últimos algarismos da dezena e da unidade for 08, eu sei que ele é um número múltiplo de 4. E, para concluir, os números que são múltiplos de 5. Então, nessa parte aqui, o que eu tenho que entender? Toda vez que eu tiver que considerar um número, eu posso somar ele. Então, nesse caso, de 5 em 5, eu vou obter um número que é múltiplo de 5. Se eu conseguir organizar, compor o número através de somas de 5 em 5,
ele é um múltiplo de 5. Além disso, eu vou pegar a ideia que está mais simples aqui para mim. Todo número que é múltiplo de 5, ele vai ter o final 0, a unidade dele ou vai ser 0 ou vai ser 5. Continuando. Os números que são múltiplos de 6. Então, para o número ser múltiplo de 6, ele tem que observar duas características: ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Para o número ser múltiplo de 10, ele é parecido com a regra do número sendo múltiplo de 5. O algarismo da unidade é sempre 0, eu tenho que tomar cuidado aqui. Então, eu sei que quando o número termina em 0, ele é um número par, e ele pode ser também da tabuada do 5, múltiplo de 5, mas se ele é final 0, eu posso garantir também que ele é um múltiplo de 10. Continuando. Eu coloquei separado aqui a ideia de múltiplo de 9. A gente pode compor esse número através de soma de 9 em 9 números. E quando eu observar o resultado, observar esses números, os algarismos que estão formando ele também são múltiplos de 9, seguindo essa lógica de 9 em 9. O que eu pensei para organizar nessa explicação? Eu coloquei a tabuada do 9. Então, eu pensei aqui em escrever os números com dois algarismos para a gente ter essa noção. Tabuada 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. É a tabuada do 9. Eu posso continuar fazendo a leitura até o final. O que é importante dessa análise? Eu posso fazer uma soma para garantir e pensar. Fazer uma soma, como está escrito aqui no enunciado. Para o número ser múltiplo de 9, eu posso fazer uma soma. E o resultado também vai ser múltiplo de 9. Voltando ao exemplo da tabuada. Quando eu pego o resultado, 9 vezes 0 dá 0. Um número multiplicado por 9, ele deu 0. Esse resultado aqui é múltiplo de 9. O resultado, 9 é múltiplo de 9, o 18 é múltiplo de 9, o 27, e assim sucessivamente até chegar ao 90, onde está escrito aqui nosso exemplo. O que eu tenho que lembrar? A ideia da soma. Essa ideia da soma, se eu somar os algarismos que eu estou observando aqui, eu coloquei 0 ou 0, 0. Se eu somar esses algarismos, eu sei que 0 é um múltiplo do 9, porque 9 vezes 0, o resultado dá 0. O múltiplo é o resultado de uma multiplicação. O 18 aqui eu sei que é o resultado de uma multiplicação por 9, 9 vezes 2. O que é importante confirmar nessa regra aí? Se eu somar os algarismos do 9, 0 mais 9 dá 9, é um múltiplo de 9. 1 mais 8 dá 9, é o outro múltiplo de 9. 2 mais 7 dá 9, o do 27 ali. O 36, o algarismo 3 mais 6 dá 9. Essa é a característica da tabuada do 9, os números múltiplos de 9. Continuando aqui, 45, se eu somar os algarismos, 4 mais 5 dá 9. 54, o algarismo 5 mais o algarismo 4 dá 9. O 6 e o 3, do 63, perdão. 6 mais 3 dá 9. 72, os algarismos somando, 7 mais 2 dá 9. O número aqui, o resultado, 81, 8 mais 1 dá 9. 90, 9 mais 0 dá 9 nessa soma. Eu poderia continuar aqui, eu coloquei 3 pontinhos, mas eu poderia ainda colocar, se eu quiser aumentar minha tabuada. 9 vezes 11, eu sei que é igual a 99. Como é que eu posso confirmar se esse 99 é um múltiplo de 9? Eu vou somar os algarismos que eu estou observando aqui nesse resultado. 9 mais 9, eu sei que é 18. E quando aparece 18, o que eu vou lembrar? O 18. Se eu pegar esse 1 mais esse 8, 1 mais 8, aqui no final, o 9 mais 9 deu 18, 1 mais 8 volta a ser 9. Essa é uma maneira de confirmar se os números são múltiplos de 9. A gente pode ocupar esse mesmo raciocínio e utilizar para a tabuada os números que são múltiplos do 3. Continuando. Então, eu coloquei nessa parte os exemplos que envolvem a tabuada, os números que são múltiplos de 3. Eu posso contar de 3 em 3. 3 vezes 0, 0. Vamos partir daí. 0 mais 3 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 3 dá 12. Somando de 3 em 3. 12 mais 3, 15. Assim até chegar no final aqui da tabuada do 3. 3 vezes 10, 30. Pode haver mais números? Pode. Se eu quisesse aumentar aqui e colocar no final 3 vezes o 11 aqui ainda. Se eu quisesse continuar a aumentar minha tabuada, 33.
mas por enquanto isso daqui já me basta. O que eu tenho que pensar? Os algarismos que eu estou observando nos resultados, aqui o algarismo 0, eu poderia escrever assim com 2 algarismos. O que eu tenho que lembrar? Se eu somar esses algarismos, o resultado, no caso aqui o 0, ele é um múltiplo de 3. Você tem que confirmar essa ideia. O número para ser múltiplo do 3, então 3 vezes 0, esse resultado aqui, o 0, é o resultado de uma multiplicação por 3, ele é um múltiplo. O resultado aqui, 3 vezes 1, o resultado é 3. Esse número é múltiplo de 3, é o resultado de uma multiplicação. 3 vezes 2 é 6. O 6 é um múltiplo de 3. É o resultado de uma multiplicação de 3 por 2, é um múltiplo de 3. Eu poderia continuar a explicar isso para todos, mas funciona, tá? E, para confirmar, nos resultados eu posso somar e obter um número que é múltiplo de 3. Então, os algarismos aqui, se eu tivesse escrito só 3, eu já sei que o 3 é múltiplo de 3, o 6 é múltiplo de 3 e o 9. Se eu tiver escrito ele com 2 algarismos dessa forma, o que acontece com o 0 à esquerda? 0 mais 3 continua 3. O resultado de somar os algarismos, o 3 aqui é um múltiplo de 3. 0 mais 6, 6. Outro múltiplo de 3. 0 mais 9, 9. Outro número que é múltiplo de 3. 1 mais 2, 3. O resultado da soma desses algarismos aqui, o 12, o algarismo 1 e o algarismo 2 somados, o resultado é um múltiplo de 3. O 15, 1 mais 5, 6. O 18, 1 mais 8, 9. O 21, 2 mais 1, 3. Reparem que também tem uma repetição aqui dos números que são múltiplos, tá? 2 mais 4, 6. 2 mais 7, 9. 3 mais 0, 3. Números que são múltiplos. Agora aqui para concluir. Na última linha eu coloquei 3 vezes 11 é 33. Se eu somar esses algarismos que eu obtive aqui, para confirmar a soma desses algarismos, 3 mais 3 é 6. Outro número que é múltiplo de 3. Muito obrigado por assistir essa videoaula até o final. A parte 2 sobre os exercícios do caderno 3 vai ser em outro vídeo.